Fala, galerinha do YouTube. Então, gente, cenário novo aqui, né? Alguns inscritos, né, barra seguidores, barra amigos, estavam reclamando que o fundo estava desfocando eles, porque tinha roupão, etc. Então eu decidi dar uma mudada no cenário do canal. Então agora a gente utiliza aqui esse fundo, né, da logo do Programando com Noob e o símbolo do Java, porque a gente programa em Java. Obviamente a máscara é porque eu quis, e não tem nenhum motivo específico. Provavelmente ela vai mudar um pouquinho o áudio, mas é isso. Bora pro conteúdo que é o que interessa mesmo, né? É o foco do canal. Galera, hoje a gente vai falar sobre variáveis. Eu já estou lá na frente na questão dos estudos, já vi muito mais aulas, porém não tive tempo de gravar, então bora lá. Em Java, né, e em qualquer linguagem de programação, na matemática também, a gente vai ter um conceito aí de variáveis, né? Então, o que que é uma variável? É um espaço na memória do computador, usado para armazenar um valor que pode mudar durante a execução do programa. Ela funciona como uma caixa com nome, onde você guarda os dados, como números ou textos, para usar depois, né, em sequência no código. A variável nos permite armazenar valores de um determinado tipo. A gente tem o int, o float, o char, o boolean. Aí aqui está um exemplo de como seria uma citação de variável. Tipo da variável, o nome, igual a fulano, né? A gente estaria atribuindo fulano para a variável nome aqui. E vamos abrir o Eclipse aqui, o Eclipse já está aberto. Esse aqui é um algoritmo, né, um código que eu criei para a gente entender variáveis. Então, sempre começa com o pacote, né, o package aqui, está dentro do curso de Java básico, essa é a aula 10, a declaração do pacote. Public class, né, variáveis, que vai ser o nome do nosso arquivo aqui, da nossa classe. O nosso padrão public static void main, que é o padrão do Java, né? A gente quer uma variável do tipo inteiro, ou seja, um número. Então a gente vai pôr int, né? O nome da variável vai ser idade igual a 26. Aí agora eu quero uma variável que vai ser de caracteres. Então ela vai ser do tipo string. Isso aqui, string, atribui o nome da variável, a variável eu quero que ela chama nome, igual how. Né? Você monta do jeito que você achar melhor. O nome ele é uma coleção de caracteres. E a string ela não é um tipo primitivo no Java, ela é uma classe, tá? Porque depois da próxima aula, ainda nessa na verdade, a gente vai falar sobre tipos primitivos, só que seria a aula 11. Aí vem aqui string, nome do meu cachorro é Lila, lembrando que o Java ele segue a convenção case sensitive, né? Ele é case sensitive. E eu quero printar na tela, por exemplo, a partir dessas variáveis, a minha idade, o meu nome e o nome do meu cachorro. Como que eu faço? Eu venho aqui system.out.println, né? Idade igual. O que está escrito aqui é só o que ele vai dizer para mim, né? Mais idade, eu estou puxando aquela variável ali do sistema, né? Faço o mesmo para a variável nome, faço o mesmo para a variável nome do cachorro. Uma dica é, sempre que a gente vai dar nome, a gente tenta atribuir um significado daquela coisa para a variável. Então, por exemplo, em vez de eu escrever int a igual a 10 ou string b igual a nome, fica uma coisa confusa. Eu prefiro escrever int idade, porque eu quero saber qual é a idade, e string nome, para eu saber que eu quero saber o nome, entendeu? Porque se eu pôr só letras, que dá para receber letras, tipo A, B, C, qualquer caractere, você pode pôr ali como sendo uma variável, né? A não ser que seja um operador, lógico, mas ficaria sem sentido. Então, o código ele tem que ser escrito de uma maneira que você vai poder ler e entender depois. E para outras pessoas que vão ler, tem que entender também seu código. Vou voltar aqui. Existem no Java palavras reservadas. Essas palavras reservadas aqui não podem ser atribuídas como nome de variável. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui é uma palavra reservada é o abstract. Eu não posso chegar aqui e fazer string abstract igual a X coisa, sei lá, 50 que seja.
Não, string, vamos pôr um nome, né? String, blá, blá. Beleza. Ele já tá dando um erro vermelho aqui. O que que ele tá falando? Ó, multiple marks. Ó, sintaxe ou erro no token abstract. Delete is token. Ou seja, o que que ele tá falando? Que abstract, qual ela é uma palavra reservada do Java, ela não pode ser um nome de variável. Por isso eu não poderia usar ela. Você tem que tirar ela e pôr um outro nome para essa variável. Sei lá, ASDF. Aí, ponto e vírgula, já recebeu, viu? Agora tá sem problemas. Ele entendeu como um nome de variável. Apagar aqui. Então, continue, for, new, switch, default, do, if, private, import, else, byte, case, todas palavras reservadas do Java, void. Então a gente não pode atribuir uma palavra reservada como um nome de variável, beleza? Convenção de nomenclatura de variáveis. A primeira letra de uma variável, está escrito variação, é errado, de uma variável, pode ser de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. E esse símbolo aqui, ele é um operador do Java. Esse operador significa ele. Você não pode pôr direto um operador, mas se você colocar o underscore, que é esse símbolo aqui, você poderia pôr como um operador o início do nome de uma variável. A segunda letra também pode ser caracteres de A a Z, minúsculo, de A a Z maiúsculo, bem como pode ser números de 0 a 9. Lembrar do que é sensitive. Ou seja, nome da pessoa assim é diferente, por exemplo, de nome da pessoa. É diferente, porque o Java ele é case sensitivo, então ele lê letras maiúsculas e minúsculas diferentes. A gente tem que lembrar disso. Então, por exemplo, eu escrever nome maiúsculo aqui vai ser diferente de nome minúsculo. Tá vendo que aqui no print ele não puxou? Por quê? Porque é diferente. Se eu voltar com o minúsculo, ele vai voltar nele. Eu vou rodar o código aqui que a gente fez então, que a gente tinha feito anteriormente. Salva, Ctrl S, Run. Ele retornou para mim os prints que eu pedi, né? Idade igual a 26, nome igual a Raul, nome do cachorro igual a Lilo. Ah, tá muito grudado aqui. Como que a gente faz para não ficar grudado? Você dá um espaço justamente aqui, dentro da aspas. Que quando ele for retornar o resultado, ele vai retornar dando espaçamento. Ctrl S, vamos run de novo. Viu? Deu espaço aqui no resultado. Que é o nosso códigozinho, né, de praticando a variável. E bom, variáveis são isso. É um conceito simples, né? Na matemática tem outro significado, mas na área da programação tem esse significado aqui que a gente viu. É um espaço na memória do computador, usado para armazenar um valor. E esse valor não necessariamente numérico, né? Como a gente viu. Caracteres pode ser armazenado, etc. Vamos para a parte 2 dessa aula, que é mais interessante. Salvar aqui. A parte 2 da aula, gente, a gente vai falar sobre tipos primitivos. Ahn, aqui, aula 11. Tipos primitivos. Então, definição. Em Java, um tipo primitivo é uma estrutura de dados básica e fundamental, usada para representar valores simples diretamente na memória, sem a complexidade e o comportamento de um objeto. São chamados de primitivos justamente porque não pertencem a nenhuma classe, não possuem métodos nem atributos e são armazenados por um valor, ou seja, guardam o dado em si e não uma referência. E bom, existem 8 tipos primitivos em Java. A gente tem o byte, que o tamanho dele na memória ocupado vai ser de 8 bits. Então, um exemplo de valor de byte seria 100. Ele conta de números inteiros, de menos 128 a 127. Um outro exemplo de primitivo é o short, que ele pesa 16 bits na memória, são números inteiros médios. Temos o int, ele pesa 32 bits na memória, são números inteiros padrão. Temos o long, que é o tamanho de 64 bits na memória, são números inteiros grandes. Temos o tipo float, que pesa 32 bits,
a forma de chamar ele, você coloca um Fzinho no final, no caso do Java, são números decimais de precisão simples. O double, que pesa 64 bits, que são números decimais de precisão dupla. O char, que é o caractere, um exemplo de char é o A grandão aqui, ele pesa 16 bits na memória, representa o único caractere Unicode. E temos o Boolean, que ele pesa um bit teórico. E o exemplo de citar ele é true or false, são valores lógicos. Então, aqui os nossos exemplos de tipos primitivos. Os tipos primitivos, a gente utiliza ele quando a gente quer uma eficiência boa no nosso algoritmo, no nosso código, e baixo consumo de memória. Porque tipos de referência, como classe e objetos, eles são usados quando a gente quer algo mais complexo e mais pesado. Aí aqui tem um exemplo dos tipos inteiros, que os valores podem ir de menos 128 a 127 no caso do bit. No caso de long, pode abranger toda essa faixa aqui, como vocês podem ver. E vamos lá para o nosso código, né? O código em si. Tipos primitivos aqui. Aqui, por exemplo, o byte, a gente está chamando ele de idade 1 como nome de variável, igual a 20. Quer dizer que eu estou atribuindo o valor 20 à variável idade, que é no formato byte. Sacaram? O short é um outro tipo primitivo, que eu estou chamando a variável dele de idade 2 e atribuindo o valor 18 a ela. Um int é um número inteiro, que eu estou chamando de idade 3, o nome da variável, cujo valor atribuído a ele é 16. O long é a idade 4, cujo valor atribuído é 22. Aí eu quero printar isso na tela. Quero que ele diga o valor da variável idade é tal. Aí não esquecer do mais, né? Que é para ele poder ler, para o Java poder ler a variável que você está chamando. O tipo ponto flutuante é o double, por exemplo, o valor da passagem igual a 2,90. Float, valor do tomate igual a 3,95. Lembrando que tem que pôr o F aqui no final, senão ele não vai ler como float. Não vai ler. Quero dar um print ali, né, para mostrar na tela o valor da passagem. Tipo char. O char são os caracteres, né? Letras. Tem como você chamar também um caractere pela tabela, né? Existe uma tabela, eu vou citar ela aqui. Tem o Unicode e tem a tabela ASCII, certo? Todo o código que é armazenado, todo caractere na memória do computador, ele pode ser apresentado na forma de Unicode. Por exemplo, o símbolo da interrogação, o código dele é esse, é 0x003F. E isso pode mudar de versão para versão. Então, pode ser que outra versão do Java não vai ser assim. Seria o valor dela no Unicode. Em vez de eu vir aqui e abrir aspas e escrever interrogação, eu posso vir e colocar o código direto do Unicode dela, certo? Vamos rodar aqui o programinha só para a gente ver como é que ele desenrola. Ó, ele resolveu para a gente, vamos ver. O primeiro print aqui, ele buscou o valor da variável idade. O valor da idade 1 é 20, o valor da idade 2 é 18, o valor da idade 3 é 16, o valor da idade 4 é 22. O valor da passagem é 2,90, o valor do tomate é 3,95. Ok, ele devolveu para a gente todos os valores que a gente perguntou aqui em cima. E quanto o 216? Tá. Por que que ele retornou 216 aqui? Pelo fato de o O e I terem valores da tabela ASCII. Então, na tabela ASCII, o caractere O e o caractere I vai resultar no valor 216, certo? Se a gente quer resultar a palavra oi, a gente tem que usar as aspas duplas, certo? Que seria essa parte aqui, ó. Esse daqui de cima é o primeiro print, ó, que eu chamei a variável O e a variável I. Resultou em 216.
porque era como se ele tivesse feito a soma do valor do O mais do I na tabela ASCII. Ah, o que que seria essa tabela ASCII? É essa tabela aqui, ó. Tabela ASCII. Você vem aqui, você acha o O. Então, 1 milhão de O aqui. Mais fácil descer o código aqui. Peraí. Vamos achar o valor aqui do O. Do caractere O. Aqui temos do O maiúsculo, que é do O minúsculo. Aqui. Um sistema octagonal, decimal e hexadecimal. Tá. Vou fazer um teste aqui. Tá 111 e o I tá 105. 111 mais 105 dá os 216. Quer dizer que ele está no sistema decimal. Então, aqui, quando ele fez essa soma, ó, era como se ele estivesse consultando a tabela do Unicode e o valor do O seria 111 e o valor do I, em linguagem computacional, convertendo depois para o decimal, seria 105. Então, quando ele soma O mais I, ele está fazendo isso, ele está resultando 216, ó, porque ele está baseando naquela tabela, ele está fazendo essa soma. Então, se a gente quer resultar a palavra oi, a gente usa essa aspas vazia aqui para ele somar o caractere O mais o caractere I sem precisar ser do Unicode, certo? E aqui o systemout.ln, a gente está fazendo isso e a gente quer a interrogação. Eu tinha criado uma variável chamada de interrogação, que a gente viu que o Unicode dela é esse. Outra forma de chamar aqui também, em vez de eu usar o código, poderia ser, vamos supor, vou tirar daqui, vou jogar aqui, porque ele não vai ler mais. Poderia ser eu fazer assim, ó. Ele deu erro por quê? Porque eu usei aspas duplas, não é aspas duplas, é aspas simples. Peraí, vamos rodar de novo. Viu? Ele chamou o resultado de oi aqui de novo, ó. É esse resultado aqui que a gente está buscando. Seria referente a essa linha aqui, ó. Observa que eu posso usar tanto esse código aqui, que vem do Unicode, que é o valor numérico para o computador da interrogação, como eu posso usar o símbolo de interrogação também. Lembrando que se eu for usar o número do Unicode, eu não preciso usar a aspa simples, tá? Vou dar de novo para provar que está rodando. Rodou aqui, oi, viu? É esse print aqui que está rodando. Booleano, gente. O tipo booleano ele retorna verdadeiro ou falso, true or false. E basicamente é isso que ele retorna para a gente. Aí eu pus aqui, e é verdade, sim senhor, está retornando um valor verdadeiro. A gente chamou de true. Então eu criei uma variável chamada verdadeiro e atribuí true, né, o booleano true a ela, que é de verdade. Criei uma variável chamada false e atribuí o valor falso a ela. Mesmo que eu mude o nome aqui da variável, sei lá, blá 2, chamar aqui de BLA1, aí eu tenho que mudar aqui no print. Ó, systemout.println, eu tenho que chamar a variável com o nome correto dela, BLA1. E BLA2, ele vai dar o resultado como true ou false. Vamos ver? True or false. Porque ele está lendo o booleano. Ele está lendo o resultado booleano, certo? Basicamente é isso. Então o nome da variável pode ser qualquer um. Pode ser falso, pode ser verdadeiro. Eu posso inverter. Se eu colocar aqui falso igual a true e verdadeiro igual a false, não interessa. Porque o que ele vai estar lendo, na verdade, é o nome da variável. E o resultado já vai estar aqui expresso, entendeu? O resultado do booleano é o que está depois da igualdade. Vou dar um exemplo. Eu vim aqui falso, eu vim aqui verdadeiro. Estou dizendo que o verdadeiro é true, não, que o falso é true e o verdadeiro é false. Vamos lá. Chamar a variável pelo nome, Ctrl C, run de novo. E a verdade é sim, senhor. False. Quem me contou o ou foi o pescador. True.
bugado, né? Agora a gente chegou numa coisa que não era para chegar na verdade, porque eu estou atribuindo o valor true à variável false. E ele está chamando. Ah, disfarce, eu chamei errado aqui. Ó, vou chamar aqui falso e vou chamar aqui verdadeiro. Eu errei foi aqui na colocação dentro do println. Então, run de novo. E a verdade é assim, senhor. True. Mesma variável sendo falso, ó, porque eu atribuí true a essa variável de nome falso. E eu atribuí false a essa variável de nome verdadeiro, certo? Então ele está retornando true mesmo eu chamando a falso. Ele está retornando false mesmo eu chamando a verdadeiro. Porque isso é simplesmente o nome da variável. Poderia ser qualquer coisa. O que ele vai chamar mesmo é o valor do booleano, que é true or false, certo? Então, vou voltar para o que era antes. False a gente vai chamar de false. Verdadeiro a gente vai chamar de true. Verdadeiro e aqui false. Vou dar de novo. Então, galera, basicamente, a gente tem também aqui os tipos literais, né? Que é o int decaval, hexaval, octaval, binval, que são referentes ao formato daquele número, né? Se ele é decimal, se ele é hexadecimal, se ele é octacional, se ele é binário, etc. No Java a gente pode separar números usando o underscore, né? Por exemplo, você quer colocar um número de um cartão de crédito, um CPF. Você, em vez de você usar ponto, você vai usar o underscore, tá? Ó, não podemos colocar underscore perto do ponto. Se você pôr o underscore perto do ponto, vai dar problema. Não pode colocar underscore perto de sufixos também. Outra regra. Aqui tem uma piadinha, né? Piadinha é a seguinte. Abrir a piadinha aqui. Public cast, piadinha, ok. E int, a gente está criando um, um tipo inteiro, chamando essa variável de oct31, fazendo, remetendo a outubro, dia 31 de outubro, que seria o Halloween, e atribuindo igual a 0,31, né, em octal. Eu criei aqui no formato octal. E aqui eu estou criando um tipo inteiro, dezembro de 25, e aqui eu estou chamando um número inteiro, 25 em decimal. E aí se eu pôr um print out, um system out println aqui, e perguntar oct31 igual ao dec 25, vamos ver o que vai resultar. Está falando que é verdadeiro. Ah, mas como pode? 31 não é igual a 25, né? Não, é que na verdade 0,31 eu estou chamando octal. E 0,31 em octal é igual a 25 em decimal. Ou seja, essa piadinha mais americana que quer falar de programador, quer falar que Halloween é igual ao Natal. Basicamente é isso. Se eu tirar o zero daqui da frente, ele não vai estar mais octal, ele vai estar em decimal. Vamos rodar? False, falou que é falso. Porque agora as variáveis estão diferentes em seus valores. Se eu jogar um zero aqui, vai voltar a valer true. E se eu jogar um zero aqui, já não vai valer mais. Ah, por que que não vai valer? Porque agora os dois estão em octal. E a gente sabe que 0,31 em octal não é igual a 0,25 em octal. São curiosidades do nosso códigozinho. Bom, aqui tem uns atalhos que a gente pode usar, né, no Java, sequência de escape, que é o barra T, o barra L, que a gente usa para pular uma linha. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu quero que isso aqui, vou pegar um outro mais completo aqui. Eu quero pular uma linha aqui do idade. Ó, vamos rodar o idade aqui.
Eu quero que isso aqui vai uma linha para baixo, eu ponho barra N. Ó, lembrando que idade está aqui, né? Melhor, eu vou pôr um de baixo que vai ficar mais visível. Barra N, eu vou barra N aqui, ó. Olha o jeito que tá. Então, todos um embaixo do outro. Vai, vou dar o Ctrl S e vou salvar. Peraí, tem que ser dentro do print. Rodar. Viu que ele pulou uma linha para chamar a variável idade e deu valor lá embaixo. Só que eu não quero que fique assim. Eu quero que volte como estava antes. É só por curiosidade. A gente tem aspas duplas, aspas simples, e são atalhos que a gente pode usar no Java, basicamente. Galera, eu não quis fazer um live code aqui, né? Porque eu já tinha feito e refeito esses códigos várias vezes. Aí eu pensei, vou ficar fazendo eles do zero de novo, sendo que eu já refiz eles outras vezes. Então eu estou mais explicando o código em si e explicando o conceito que eu aprendi por trás daquele código, né? Então a gente entendeu o conceito de variável e o conceito de tipos primitivos, que são conceitos básicos iniciais que a gente precisa da programação. Se eu errar alguma coisa, por favor, me corrijam, né? Porque a gente fala aqui rápido, às vezes erra. E se tiver alguma dúvida também pode perguntar. As próximas aulas vão ser sobre provavelmente tipos de operadores, que é uma outra parte que eu estou estudando, e leitura de dados. Como você fazer o Java ler os dados que você quer. Já fica mais interessante, porque a gente vai perguntar para o usuário fornecer um tipo de valor, seja ele um número inteiro, um caractere, etc. E aí o Java vai receber esses dados utilizando a classe scanner, e aí a gente vai devolver o resultado baseado naquilo. É bem interessante essa aula aqui de ler dados. Esse aqui é os programinhas que eu já desenvolvi até agora. E é isso, galerinha. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham entendido os tipos primitivos, né? Quais são eles e a definição básica deles, como que utiliza eles num programinha mais simples. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Só ver mais uma coisa aqui, uma curiosidade. Ah, isso aqui é uma curiosidade legal, é uma pegadinha. Pegadinha dos inteiros, ó, como que ela funciona. Dá uma olhada nela. Tem entrevistas de emprego em Java que eles fazem essa pegadinha. O que que é? O número máximo que um inteiro pode ter, que ele pode atribuir a um inteiro, é esse número gigante aqui, ó. 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7. É o máximo valor que o número inteiro pode ter em Java. E aí aqui eu estou chamando um outro inteiro, que eu dei o nome a ele de variável 2 e estou igualando ele, o resultado dele a 1. Se eu pôr um print out ln da variável 1 mais a variável 2, o que que será que vai acontecer, né? var1 mais var2. O que acontece se eu somar um número que já está no limite máximo do Java? Será que vai dar um erro ou será que vai rodar? Vamos ver. Vou rodar. Rodou e deu um resultado negativo, gente. Olha aqui. -2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8. Veja, ele deu um valor maior, só que voltou para o negativo. Então, os números em Java funcionam como se fosse uma roleta. É como se, bom, ele não consegue somar mais esse valor, então o que que ele vai fazer? Ele vai reiniciar a contagem. Então ele automaticamente irá retornar um valor negativo, se a gente extrapolar esse limite dele, certo? Que é o que está aqui, ó. É esse código que a gente fez. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje.